Estudo Bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus 1, versículos 1 e 2. O primeiro livro do Antigo Testamento é o registro de Deus da Gênese, o começo dos céus e da terra e todas as criaturas de Deus. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, é o registro de Deus da Gênese de Jesus Cristo, o filho de Davi. O Filho de Deus existiu desde a eternidade junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele sempre foi e sempre será. Ele é eterno. Mateus nos diz como aquele que foi o Filho de Deus desde a eternidade tornou-se o Filho de Davi no tempo, como ele cumpriu sua missão neste mundo e como ele retornou ao seu lar celestial. As pessoas do Antigo Testamento acreditavam que no devido tempo Deus enviaria seu Filho para redimir o mundo inteiro dos pecadores. Quando ele cumpriu essa promessa, no entanto, muitos se recusaram a acreditar em seus próprios olhos e ouvidos. Jesus claramente declarou ser o Messias prometido. Ele falou com evidente autoridade e realizou as obras milagrosas que os profetas predisseram sobre o Messias. No entanto, seu próprio povo, em sua maior parte, rejeitou-o. Eles exigiram que ele fosse executado como um blasfemo. Eles intimidaram Pôncio Pilatos a condenar Jesus à morte e, após a ressurreição de Jesus no terceiro dia, se recusaram a acreditar que ele estava realmente vivo. Então Mateus, escrevendo para seus companheiros judeus, diz: Vamos voltar ao começo. Mostrarei claramente que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido. Ele mantém esse propósito em mente em todos os 28 capítulos de seu Evangelho e o realiza de uma maneira que só foi possível pela inspiração do Espírito Santo. O filho de Davi era um nome comumente usado para o prometido Salvador. O Messias seria um descendente físico do rei Davi. Então Mateus começa seu evangelho documentando o fato de que Jesus de Nazaré, que era conhecido de todos na terra dos judeus, era de fato descendente de Davi. José, pai legal de Jesus, era descendente direito de Davi. Lucas, capítulo 3, traça a genealogia de Jesus através da linhagem de Maria até Adão e Eva. Eles foram os primeiros a receber a promessa do Salvador e todo o Antigo Testamento traça essa promessa de geração em geração. O Novo Testamento relata o cumprimento da promessa de Deus. Jesus, assim como Davi, é justamente chamado de filho de Abraão. Abraão é chamado de pai dos crentes. Deus o chamou para deixar sua terra natal, Ur dos Caldeus, e viajar para um destino que Deus lhe mostraria no devido tempo. E Deus lhe deu uma promessa. Ele faria uma grande nação a partir de seus descendentes. E um descendente especial dele seria uma bênção para as pessoas de todas as nações da terra. Mesmo quando Abraão e sua esposa, Sara, não tinham filhos até a velhice, Abraão aceitou na promessa de Deus, e a fé de Abraão foi creditada como justiça. Diz a Bíblia, por exemplo, em Gênesis 15, versículo 6 e Romanos 4, 3. Abraão foi declarado justo e ele foi justificado pela fé nas promessas de Deus. Essa é a única maneira pela qual qualquer ser humano pecaminoso poderia ser ou já foi justificado antes ou depois do tempo de Abraão. Essa é a mensagem principal de toda a Bíblia. Somos todos culpados diante de Deus por causa de nossos pecados, mas somos perdoados. Somos justificados, ou seja, declarados inocentes, através da fé na pessoa que Mateus chama de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão, filho de Deus. Agora segue a genealogia de Jesus Cristo de Abraão a José, o pai adotivo de Jesus. Mateus
divide essa genealogia em 3 listas de 14. Os primeiros 14 estão nos versículos de 2 a 6. Mateus capítulo 1, versículos 3 ao 6. Os judeus eram orgulhosos de seu antepassado Abraão e estavam familiarizados com as promessas de Deus para com ele. Eles estavam procurando o Messias para nascer dos descendentes de Abraão. Infelizmente, seu conceito do Messias tornou-se muito distorcido ao longo dos séculos, de modo que eles estavam procurando por um Messias político, alguém que governaria literalmente o trono de Davi e restabelecesse uma poderosa nação em Israel. Mas esse não era o tipo de Messias que Deus havia prometido. O objetivo do Evangelho de Mateus era lembrar ao povo judeu as promessas messiânicas de Deus, demonstrar que suas expectativas frequentemente contradiziam as promessas de Deus e convencê-las de que Jesus era exatamente o tipo de Messias que os profetas de Deus haviam predito. O Evangelho de Mateus mostra que Jesus conseguiu estabelecer seu reino sacrificando-se na cruz pelos pecados do mundo, ressuscitando dos mortos ao terceiro dia e retornando ao lar celestial 40 dias depois. Não haveria outro filho de Davi vindo a ser o tipo de Messias político que eles estavam esperando. Alguns dos nomes da genealogia de Mateus são familiares, outros são apenas nomes para nós. Isaac era o filho nascido de Abraão e Sara na sua velhice, quando ele tinha 100 anos e ela tinha 90 anos. Este foi um nascimento miraculoso da graça de Deus, um lembrete de que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo que ele nos faça esperar muito tempo. Jacó e Esaú eram os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Embora Esaú tenha nascido primeiro, Deus escolheu Jacó para ser o portador da promessa. De seus descendentes, o Messias nasceria. Judá era um dos 12 filhos de Jacó, que também era chamado de Israel. As 12 tribos de Israel receberam o nome desses 12 filhos de Jacó. Pérez e Zera foram os filhos gêmeos de Judá e Tamar. Tamar era a nora de Judá, e não sua esposa, e esses filhos gêmeos nasceram quando ela fazia o papel de prostituta. Toda a história sórdida está registrada no capítulo 38 de Gênesis. Esron, Ram, Aminadab, Nasson, Boaz, Obed e Jessé estão listados entre outras genealogias, como as que temos em Rute, capítulo 4, versículos 18 ao 22. Nasson é chamado de o líder do povo de Judá em Números 2, 3 e Números 7, 12 ao 17, onde lista as ofertas que ele trouxe para a dedicação do templo. Salomão se casou com Raabe de Jericó, a mulher que escondeu os espiãs que Josué havia enviado para a cidade. Juntamente com sua família, ela foi poupada quando os muros desabaram e a cidade de Jericó foi destruída pelos israelitas. O seu filho, Boaz, casou-se com Rute, a Moabita, que voltou a Belém com a sua sogra Noemi. Seu filho era Obed, e seu filho era Jessé, pai do rei Davi. A maioria das genealogias do Antigo Testamento mostra que uma linha de descendência foi mantida livre da contaminação gentia. Esta genealogia faz exatamente o oposto. Mateus lista alguns antepassados de Jesus que ninguém poderia se orgulhar. Ele nos lembra que Jesus, o Messias sem pecado, desceu dos pecadores e veio por pecadores, conforme Mateus 9,13. Martinho Lutero observou: Cristo é o tipo de pessoa que não se envergonha dos pecadores. Na verdade, ele mesmo os coloca em sua árvore genealógica. Se o Senhor faz isto aqui, também não devemos desprezar ninguém, mas nos corrigir no meio da luta pelos pecadores e ajudá-los. As 4 mulheres mencionadas por Mateus são todas notáveis. Tamar interpretou a prostituta, como já observamos. Raabe de Jericó foi uma prostituta, mas ela aprendeu a conhecer a Deus, e sua fé e os frutos que produziu são citados como um exemplo para todos nós cristãos, conforme Hebreus 11:31, Tiago 2:25.
Ruth era uma moabita, não israelita. Ela era descendente do sobrinho de Abraão, Ló, por meio de um relacionamento incestuoso com sua filha mais velha, conforme Gênesis 19, 36 e 37. Batseba era esposa de Urias, o hitita, quando Davi a desejou e a tomou por si mesmo, fazendo até mesmo providências para que Urias fosse morto em batalha. Você acha chocante e ofensivo que pessoas culpadas de lapsos morais tão graves sejam incluídas entre os antepassados do Salvador? Você preferiria nem saber essas coisas? Você acha que teria sido melhor se o Espírito Santo não tivesse inspirado Mateus a registrar estes nomes nesta genealogia? Se esse tipo de informação nos deixa desconfortáveis, deveria, porque nos lembra de nossos pecados pessoais e indignidades. Ao mesmo tempo, essa lista de pecadores pode ser um conforto para nós. Pode nos assegurar que Jesus, que não tinha vergonha de revelar os pecados de seus ancestrais humanos, veio buscar e salvar os perdidos, derramou seu sangue pelos pecados de todo o mundo, incluindo você e eu entre aqueles por quem ele chorou. Venha agora, vamos assinar juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, serão brancos como a neve, assim, mesmo que sejam vermelhos como o carmesim, serão então como a lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Mateus 1, versículos 7 ao 11. Esta segunda lista de 14 inclui alguns nomes familiares, pois esses homens eram todos os reis de Israel ou de Judá. Salomão, filho de Davi e Batseba, era conhecido por sua sabedoria e riqueza. Ele construiu um magnífico templo em Jerusalém, para o qual Davi tinha feito preparações, conforme 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13 e 1 Reis 5. Mas Salomão se casou com muitas esposas estrangeiras. Ele tinha 700 esposas de nascimento real e 300 concubinas, e suas esposas o desencaminharam. Elas voltaram seu coração para os deuses, conforme 2 Reis, capítulo 11, versículos 3 e 4. Isso enfureceu o Senhor, que informou a Salomão que, por causa de sua idolatria, seus filhos não governariam sobre todas as 12 tribos de Israel, conforme 1 Reis, capítulo 11, versículos 11 ao 13. Quando o filho de Salomão, Roboão, tornou-se rei, 10 das 12 tribos se separaram de Israel sob Jeroboão como seu rei, e Roboão governou apenas Judá e Benjamim. Durante o seu reinado, Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme 1 Reis, capítulo 14, versículo 22. No 5º ano de seu reinado, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou os tesouros do templo e do palácio real, conforme 1 Reis, capítulo 14, versículos 25 a 26. Abias sucedeu Roboão como rei de Judá. Ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha feito antes dele, conforme 1 Reis 15, 3. Asa sucedeu Abias e reinou 41 anos. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, conforme 1 Reis 15, 11. Josafá andou nos caminhos de seu pai Asa e fez o que era certo aos olhos do Senhor, conforme 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 32. Mais tarde em seu reinado, no entanto, ele construiu uma frota de navios mercantes junto com o perverso rei Acasias de Israel. O Senhor demonstrou seu descontentamento, destruindo os navios antes de partirem, conforme 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35 ao 37. Jeorão casou-se com uma filha de Acabe e seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Depois de reinar apenas 8 anos, ele morreu de uma doença incurável das entranhas, conforme 2 Crônicas 21, 18 e 19. A genealogia de Mateus omite os nomes de Acasias, Joás e Amazias. Jorão era, na verdade, o trisavô de Uzias, que é mencionado a seguir. Não há dúvida de que Mateus omitiu esses 3 nomes propositalmente. Ele estava bem familiarizado com as escrituras do Antigo Testamento, assim como os judeus a quem ele estava escrevendo. Mas ele não nos diz porque ele não alistou esses 3 homens. Você pode aprender mais sobre esses 3 reis lendo 2 Crônicas, capítulos 22 ao 25. Uzias era incomum,
pois reinou 52 anos e fez o que era certo aos olhos do Senhor, conforme 2 Crônicas 26, 3 e 4. Jotão seguiu o bom exemplo de seu pai, Uzias, mas seu filho, Acaz, não fez o que era certo aos olhos do Senhor, conforme 2 Crônicas 28, versículo 1. Ezequias foi um bom rei que o Senhor ricamente abençoou. Quando ele foi acometido por uma grave doença e o Senhor lhe disse, através do profeta Isaías, que ele não se recuperaria, ele orou fervorosamente ao Senhor e o Senhor prolongou sua vida por mais 15 anos, conforme 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 ao 11. Manassés tinha apenas 12 anos quando se tornou rei e governou 55 anos. Ele seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor expulsara dos israelitas, conforme 2 Reis, capítulo 21, versículo 2. O resto de 2 Reis, capítulo 21, nos dá mais detalhes sobre a maldade de Manassés. Perto do final de sua vida, no entanto, uma coisa incrível aconteceu. Os assírios prenderam Manassés com um gancho no nariz, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia, conforme 2 Crônicas 33, 11. Finalmente, então, Manassés experimentou uma mudança de coração. Ele buscou o Senhor e o seu perdão, e Deus, de fato, ouviu as suas preces, trazendo-o de volta ao seu trono em Jerusalém. Manassés, então, fez um sério esforço para limpar sua nação da idolatria. Amon reinou apenas 2 anos, conforme 2 Reis 21, 19. Ele seguiu o mau exemplo dos primeiros dias de Manassés, abandonando o Senhor e adorando ídolos. Um oficial o assassinou no palácio. Joacás e Joaquim não estão incluídos na genealogia de Mateus, conforme 2 Reis 23, versículos 31 ao capítulo 24, versículo 7. Josias e Jeconias, ou Joaquim, estão listados a seguir. Durante o reinado de Joaquim, Nabucodonosor, rei de Babilônia, conquistou Jerusalém. Ele carregou todos os tesouros do templo e do palácio real de volta para a Babilônia, deixando apenas o mais pobre dos judeus, conforme 2 Reis 25, 12. Ele fez o tio de Joaquim, Matanias, rei de Judá, e mudou seu nome para Zedequias. No 9º ano de seu reinado, Zedequias revoltou-se insensatamente contra a Babilônia. Como resultado, os babilônios destruíram Jerusalém e o templo e levaram tudo de volta para a Babilônia. Eles mataram os filhos de Zedequias enquanto ele observava, depois o levaram em algemas de bronze para a Babilônia, conforme 2 Reis 25, 7. O ano foi 586 a.C. Mateus capítulo 1, versículos 12 ao 16. Jeconias é agora listado novamente, desta vez como o primeiro homem na terceira lista de 14. O exílio babilônico foi o próximo período significativo da história de Judá. O povo do reino do norte de Israel foi exilado na Síria. Esse foi o fim da sua história. Eles deixaram de existir como um povo separado, mas Deus providenciou para que os judeus sobrevivessem na Babilônia, pois ele prometera que eles sobreviveriam e retornariam à sua terra natal depois de 70 anos, e que, no devido tempo, o Messias nasceria na linhagem de Davi. A providência de Deus é evidente quando, no ano 37 do exílio, Joaquim é libertado da prisão e tratado regiamente pelo resto de sua vida, conforme 2 Reis 25, 27 ou 30. Temos poucas informações sobre a maioria dos homens incluídos na terceira lista de Mateus sobre os 14. Sealtiel é mencionado cerca de meia dúzia de vezes na Bíblia, mas tudo o que nos é dito sobre ele é que ele é o pai de Zorobabel, na verdade o avô de Zorobabel, conforme 1 Crônicas, capítulo 3, versículos 17 ao 19. Esdras 2:2 menciona Zorobabel como um dos líderes do povo que retornou do exílio para Jerusalém e ajudou a dirigir a reconstrução do templo. Tudo o que sabemos sobre os 9 homens seguintes são seus nomes. Eles podem ter sido homens indistinguíveis aos olhos do mundo, mas foram altamente honrados por Deus como antepassados de Cristo. Isso nos leva a José, o marido de Maria, de quem nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim,
Aqui temos a genealogia de José, o pai legal de Jesus, embora o grego original nos diga que a expressão de quem claramente se refere apenas a Maria. O nascimento virginal de Cristo é indicado já aqui e especificamente relatado nos versículos que seguirão. Jesus era um nome comum entre os judeus, mas esse Jesus é o único chamado Cristo, o Messias. Mateus capítulo 1, versículo 17. Assim, diz Mateus, havia 3 grupos de 14 gerações cada. Ele sabia, e seus leitores sabiam, que ele havia deliberadamente omitido algumas gerações, e sabemos que o termo pai pode significar também avô ou qualquer ancestral masculino, assim como falamos da fé de nossos pais. Então, quando Mateus diz assim, nós temos 14 gerações 3 vezes, é como dizer como eu escolhi listar essas gerações. Como já observamos, Jeconias, Joaquim, é listado como a última pessoa no segundo grupo de 14 e como a primeira pessoa no terceiro grupo de 14. Ele viveu no final da segunda era da genealogia e no começo da terceira e última era, o exílio. Mateus também alistou Davi 2 vezes. Isso é bastante razoável quando consideramos a proeminência do rei Davi. Jesus é chamado de filho de Davi nas Escrituras. Filho de Davi foi uma clara referência ao Messias. As Escrituras nunca chamaram o Messias de filho de Salomão, ou Josafá, ou Zorobabel, ou de qualquer outra pessoa que fosse seu ancestral. Por que Mateus organizou a genealogia de Jesus em 3 grupos de 14, começando com Abraão? Nós podemos apenas especular sobre este assunto. Alguns sugerem que o cálculo termina com 49. Como o nascimento de Jesus começa nesse período, isso indica uma parte importante da história de Israel. Para o Israel do Antigo Testamento, a cada 49 anos vinha um ano de jubileu. Naquele ano, os escravos eram libertados e as propriedades eram vendidas aos seus donos originais, de modo que nenhuma família perderia permanentemente sua herança. O nascimento de Cristo introduziu assim o verdadeiro jubileu para o mundo inteiro, pois Jesus veio para libertar todos os escravos do pecado, toda a raça humana, e permitir que eles voltassem para a casa de seu Pai Celestial. Este é um pensamento interessante e apropriado, mas Mateus não declara diretamente tal coisa. Ele deixa-nos a pensar, ponderar e maravilhar-nos com a maneira ordeira como Deus dirigiu os assuntos de seu povo e preservou os descendentes de Davi até o nascimento do Salvador. É interessante comparar a genealogia de Mateus sobre Cristo com a registrada no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Faremos apenas algumas breves observações. Evidentemente, Mateus relata a ascendência de José e Lucas relata a história de Maria. Ambos eram descendentes diretos de Davi. Depois de Davi, a linhagem de José incluía os reis de Judá, mas a linhagem de Maria consistia de plebeus menos conhecidos, descendentes de Davi, mas que não estavam na linha de sucessão real. É absolutamente claro, no entanto, que a mãe de Jesus, Maria, e seu pai legal, José, eram ambos descendentes do rei Davi. No sentido mais completo do termo, Jesus era de fato o filho de Davi, o prometido Messias. Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 24. Esses versículos são um breve relato de Mateus sobre a conhecida história do nascimento de Jesus. Mateus dedica 17 versículos à genealogia humana de Jesus, de Abraão a José. Agora ele relata a genealogia divina de Jesus em um único versículo. Maria foi encontrada grávida do Espírito Santo. Isso afirma um fato sem querer tentar explicar como isso aconteceu. Ele relata um nascimento que foi único em toda a história humana. Isso nos diz que o eterno Filho de Deus, que estava com Deus no princípio, e através do qual todas as coisas foram feitas, conforme João capítulo 1, versículos 2 e 3, assumiu então carne e sangue humanos no ventre da Virgem Maria. Ele é o verdadeiro Deus desde a eternidade, é também verdadeiramente humano desde que foi concebido e nascido de uma mãe humana há quase 2000 anos.
Maria foi prometida para se casar com José na época. Essa promessa foi mais do que comumente chamamos de noivado. É provável que eles tivessem falado alguns votos de casamento na presença de testemunhas e foram assim considerados marido e mulher. Segundo o costume da época, a celebração do matrimônio aconteceria apenas alguns meses depois, e só então os noivos começariam a vida juntos como uma só carne. Quando José ficou sabendo da gravidez de Maria, ele só pôde concluir que ela havia sido infiel a ele. Se isso fosse verdade, ele não a levaria para casa como sua esposa. Podemos apenas imaginar a dor e a decepção que José sentiu. Mateus nos diz apenas o que José fez. Ele era um homem justo. Ele era justo aos olhos de Deus por meio de sua fé humilde na promessa de Deus do Salvador que viria, e por isso ele estava preocupado em levar uma vida justa. Por isso ele não buscou vingança ou o desejo de expô-la à desgraça pública. Ele preferiu divorciar-se dela em silêncio. Mas o Senhor interveio. Ele enviou um anjo, embora não se diga o nome, mas provavelmente Gabriel, para José em um sonho. José não sonhou apenas com um anjo trazendo-lhe uma mensagem. O verdadeiro anjo veio até ele e falou com ele. Disse a José: o que nela é concebido é do Espírito Santo. Maria então daria à luz a um filho e José, como pai legal, nomearia o menino Jesus. O nome Jesus era um nome bastante comum entre os judeus. Foi o mesmo que o nome do Antigo Testamento em hebraico, José. O nome Jesus significa Deus ou Jeová salva. Quando esse nome era dado a uma criança comum, poderia ser um lembrete da promessa de Deus de um Salvador. No caso de Cristo, identificou o único Salvador do mundo. O nome de Jesus diz quem ele é, ou seja, Deus, e o que ele faz, ou seja, salva. O povo judeu em geral, na época, estava procurando por um tipo diferente de Salvador. Eles queriam um Messias que os salvasse da opressão dos romanos e estabelecesse um reino como o de Davi e Salomão. Mas o anjo prometeu o mesmo tipo de Salvador que os profetas do Antigo Testamento predisseram. Alguém que salvaria o seu povo de seus pecados. Seu povo não era sinônimo da nação terrena de Israel, mas incluía pessoas de todas as raças e nações da terra. Muitos dos judeus queriam apenas um Messias terreno, que lhes proporcionasse segurança e dons materiais para esta vida, e alguns dos judeus até tentaram forçar Jesus a ser esse tipo de rei, conforme João 6,15. Similarmente, existem teólogos hoje que olham para Cristo apenas para a libertação da pobreza e da opressão e não das terríveis e eternas consequências do pecado. Há igrejas que consideram sua missão como tornar este mundo um lugar melhor e prestar pouca atenção à vida perfeita e abundante que pode ser nossa eternamente por amor de Cristo. Como cristãos, queremos tornar o reino de Cristo e sua justiça a nossa mais alta prioridade, confiando que Ele nos fornecerá as coisas materiais de que precisamos, conforme Mateus 6,33. Mateus escrevia principalmente para os judeus, que estavam familiarizados com as escrituras do Antigo Testamento e aguardavam com expectativa o cumprimento das promessas dos profetas do Senhor. Por isso, ele salientou que o nascimento de Jesus estava ocorrendo exatamente como o Senhor havia prometido por meio de seu profeta, conforme Isaías 7,14. As circunstâncias incomuns desta profecia são mais interessantes. O rei Acais de Judá foi ameaçado pelo rei Peca de Israel e pelo rei Rezim da Síria. Esses reis queriam destruir a dinastia de Acais, que era a linha de onde o Salvador nasceria. Acais, pessoalmente, não merecia nada melhor, mas a indignidade de Acais não poderia impedir que Deus mantivesse suas promessas graciosas. Então Isaías foi a Acais e assegurou-lhe que o Senhor o preservaria de seus poderosos inimigos. Ele até ofereceu a Acais a oportunidade de pedir um sinal especial do Senhor para provar que esta era uma promessa de Deus que certamente seria cumprida. Humilhado, Acais se recusou a pedir um sinal, mas o Senhor disse que ele daria um sinal de qualquer maneira.
Mesmo que Acais nunca visse este sinal e não apreciasse essa promessa de um sinal especial da parte de Deus, seria uma fonte de conforto e confiança para muitas outras pessoas através dos tempos. O sinal era que a Virgem estaria grávida e daria à luz um filho. Isso aconteceria apenas uma vez em toda a história humana, de modo que o filho especial da Mãe Virgem poderia ser positivamente identificado e reconhecido. Essa criança especial seria chamada de Emanuel, que significa Deus conosco. Essa criança seria Deus encarnado, o Deus eterno visualmente entre nós em carne e sangue humanos. Que revelação surpreendente a mensagem do anjo foi para José. Suas dúvidas sobre a fidelidade de Maria foram completamente removidas. Em seu lugar, José recebeu a incrível boa notícia de que ele teria o privilégio de cuidar do Filho de Deus, o prometido Messias, o Redentor do mundo. Há quem sustente que a palavra hebraica, na profecia de Isaías, a palavra Alma, significa apenas jovem e que Isaías não está prevendo o nascimento virginal. Mas o nascimento comum de apenas outro filho dificilmente poderia ser considerado como um sinal especial. Martinho Lutero certa vez lançou o desafio: se um judeu ou cristão pode provar para mim que em qualquer passagem da Escritura Alma significa uma mulher casada, darei a ele 100 florins, embora só Deus saiba onde eu possa encontrá-los. Já recebemos essa recompensa e estamos confiantes de que ninguém jamais se qualificará para ela. O nascimento virginal de Cristo é claramente ensinado na Bíblia, e é um artigo de fé que é confessado por toda a igreja cristã na terra no Credo dos Apóstolos. Eu creio em Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. A explicação de Martinho Lutero do segundo artigo declara que Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiramente homem, nascido de uma Virgem Maria, é o meu Senhor. José acreditou no anjo e obedeceu a seus comandos. Ele levou Maria para casa como sua esposa sem demora, mas ele não teve relações sexuais com ela antes de Jesus nascer. Jesus foi o primogênito de Maria, conforme Lucas 2:7, mas isso não indica se nasceram ou não crianças adicionais ao casal. A opinião piedosa de que Maria permaneceu virgem durante toda a vida não pode ser provada pelas Escrituras. Sem revisar todos os argumentos prós e contras, simplesmente declaramos que preferimos acreditar que Maria e José tiveram filhos subsequentes. Isso não diminui a honra que Maria merece de nós. Em vez disso, lembra-nos que o casamento é uma bênção especial de Deus e Maria e José honraram o casamento desfrutando de todas as suas bênçãos.